Eu engordei 37 quilos, né, depois da minha segunda gestação. Mas na primeira, eu engordei 30 quilos. E eu demorei, né, um tempo para querer emagrecer, porque na minha cabeça, quando eu quisesse emagrecer esses 30 quilos, eu emagreci em 3 meses e eu já sabia o que fazer. Até porque eu já tinha ajudado centenas de pessoas, né, a percorrer esse caminho. Eu tinha muita facilidade de seguir dieta. Eu já gravei um vídeo aqui falando isso pra vocês. Eu tinha muita facilidade porque eu passava o dia fora e eu comia só o que tinha que comer e pronto, sabe? Eu não tinha esse negócio de sentir fome, até porque as minhas refeições me deixavam bem saciadas. Mas a minha vida era tão corrida que fazer dieta era a coisa mais fácil do mundo. Só que quando eu realmente decidi que eu ia emagrecer, eu percebi que o emagrecimento ele é muito sobre autoconhecimento. Então eu comecei a estudar muito sobre mentalidade, sobre comportamento humano, li diversos livros, fiz cursos, enfim. E isso é uma área que eu atuo muito, né? Que eu tenho muito essa sensibilidade de entender o que cada pessoa está passando naquele determinado momento. Porque se eu não consigo entender isso, eu não consigo montar uma estratégia, um plano alimentar que ela consiga seguir. E se ela não seguir esse plano alimentar, ela não vai emagrecer. Óbvio, né? E aí, eu acabei tirando alguns alimentos da minha rotina. Alimentos que eu não tinha na rotina quando eu era magra, mas quando eu passei a ficar em casa, cuidar do meu filho, né? Eu morava vizinha a minha mãe, e a minha mãe, assim, cozinha muito bem, tem a melhor comida do mundo. E eu comia lá, eu almoçava 2, 3 vezes, e eu comia, sabe, várias coisas que muita gente come, e por isso que eu trouxe esses alimentos aqui para falar para vocês. Eu trouxe uma lista de 7 alimentos, tá? Só que antes de falar desses 7 alimentos que para mim fizeram total diferença, né, para emagrecer mais de 20 quilos na balança, e graças a Deus o meu percentual de gordura só diminui. Eu já perdi mais de 30 quilos de gordura, ganhei muita massa muscular também, né? Hoje eu peso mais de 60 quilos só de massa muscular. Então, fizeram muita diferença para mim. Mas o que fez diferença para mim foi identificar os gatilhos, tá? Aqui no canal tem um vídeo sobre gatilhos mentais. Então eu te aconselho a depois ir lá assistir, porque vai fazer muita diferença no teu processo de emagrecimento, não só para tu emagrecer, mas para tu se manter magra. Que é isso que é o mais importante, né? A gente se manter magra, o emagrecimento definitivo. Então, é sobre autoconhecimento, sobre a gente se autoconhecer e entender o que faz realmente diferença na nossa vida, se a gente está no controle da situação, se a gente está deixando que os alimentos acabem dominando a gente. E quais são esses alimentos que me fazem perder o controle com mais facilidade? Quais são os alimentos que me causam gatilhos mentais para eu comer sem perceber, para eu comer as minhas emoções, né? Que vocês vão entender lá na aula que existem vários gatilhos mentais, né, tá? Só que hoje eu vou falar dos alimentos. E aí, quando eu engordei, né, no meu primeiro filho, eu engordei 30 quilos. E eu não engordei assim exatamente porque eu comi muito. Eu engordei porque eu tinha um gasto energético muito alto. Sabe quando o Ronaldinho, quando ele parou de jogar por conta do joelho dele, ele engordou muito? Foi praticamente a mesma coisa. Eu tinha um gasto energético muito alto. Eu dava aulas de step dia sim, dia não. Eu dava aulas de funcional. E eu sou aquela professora que fazia as aulas junto com os alunos. Se eu desse 4, 5 aulas, eu fazia todas. Aula de funcional, aula de gap, né, que é glúteo, abdômen, perna, aula só de abdômen junto com as outras aulas também. Geralmente eu dava ali 15, 20 minutinhos de abdômen, que eu sei que é algo que muita gente negligencia, porque é ruim fazer abdominal sozinho, né? Então eu dava aula de aeróbica, eu corria no mínimo 2 vezes na semana. Geralmente eu corria 3, mas quando tava muito corrida, a minha meta era correr no mínimo 2 vezes, tá? E aí eu treinava musculação muito pesado. E eu treinava 6 vezes na semana. E além de tudo isso, dos meus treinos, a minha vida era uma vida muito ativa, porque eu abria academia 5h30 da manhã e eu só fechava às 10 da noite. Então, o meu dia todo era assim, pra lá e pra cá. Eu andava muito a pé. Quando eu tinha que fazer alguma refeição em casa que não dava tempo levar ou algo do tipo, eu ia para casa a pé, voltava a pé, que andava mais ou menos ali 1 quilômetro, e eu fazia esse percurso mais de uma vez por dia, né? E além do mais, tinha, né,
a minha profissão, porque eu agachava junto com os alunos, eu carregava peso, eu botava peso, eu ensinava o exercício, mostrava uma máquina, mostrava outra, mostrava outra. Então eu não ficava sentada. Então o meu gasto ele já era muito alto. Então a partir do momento que eu zerei esse gasto, eu já comecei a engordar, mesmo comendo os alimentos que eu comia, tá? Então, assim, como foi, Raiz, que tu zerou isso? Gente, eu tava voltando do banco, né, na época a gente ainda ia no banco, há 10 anos atrás, e na volta me deu muita vontade de fazer xixi. Então eu parei numa loja de conveniência do posto de gasolina, entrei na loja de conveniência, antes de chegar no banheiro, eu torci o pé. E aí torci o pé, inchou muito, não pude fazer raio-x, não pude engessar, não pude usar medicação. Só coloquei uma botinha preta e vida que segue, né? Então, ali eu parei de fazer tudo que eu fazia, né? Que eu acabei de falar pra vocês. Então, eu comecei a engordar 5 quilos, 6 quilos, um mês engordava 3, outro 4, outro 5, né? E o meu pé demorou muito tempo. Na verdade, ele só ficou 100% depois que o bebê nasceu, né? Até porque, além de estar com o pé machucado, eu engordei muito. E como engordar não era algo assim que eu imaginava, que eu tinha muito medo, eu meio que não ligava muito, né? Eu não contava calorias, eu seguia a dieta, mas só que eu não modifiquei a dieta, porque na época eu não tinha esse conhecimento, né? Na época era só personal. Não tinha esse conhecimento de que, como eu parei de fazer tudo, eu tinha, né, que cuidar da minha dieta. E eu enjoava muito. Tinha época que eu comia só pipoca e caldo. Caldo de ossos que a minha mãe fazia, caldo de peixe, caldo de carne moída, sabe? Caldo de ovo. Eu sentia uma necessidade muito grande de tomar caldo e comer pipoca. Até a água era difícil, porque eu tinha que tomar água naquelas garrafinhas de 500 ml descartáveis. Se eu não conseguisse tomar uma toda, eu tinha que jogar fora. Porque o cheiro da água me enjoava muito. Eu vomitava todo dia. Todo dia, assim, quando eu acordava, era sagrado correr pro banheiro e vomitar. E eu vomitava várias vezes ao dia, tá? É tipo pizza. Eu fui comer pizza na minha gravidez, quando o meu bebê já tava, tipo, com 37, 38 semanas, né? Que ele nasceu de 41. Porque antes disso, só em pensar em pizza eu já vomitava. Açaí era algo que eu amava. Nas minhas refeições livres, eu sempre escolhia comer pizza e açaí. E eu não conseguia tomar açaí, tanto é hoje em dia eu nem gosto mais de açaí. Não sinto mais vontade de tomar açaí. E aí foi isso que aconteceu. Eu engordei 30 quilos, né? Quando meu bebê nasceu, eu emagreci uns 20, só que foi também de forma super natural. Só que eu descobri que estava com infecção hospitalar, me internei. Aí quando eu voltei do hospital, veio toda a suspeita, né? Que ele tinha alguma coisa. E foram 1 ano e 8 meses rodando, pelejando, até descobrir realmente o que ele tinha, que era alergia à proteína do leite de vaca, que é a PLV, e alergia à proteína do ovo. Então, nessa época, eu estava vivendo assim um misto de emoções, né? Eu não tinha saúde, tá? Não tinha saúde. Eu sentia dor na lombar, sentia dor nas articulações, coisas que eu não senti na gravidez. Os meus joelhos doíam muito. Eu ia pra academia, mas eu sentia muita dor no joelho, muita dor nos tornozelos, né? Eu sentia muita dor nas minhas articulações, cotovelo, o ombro, porque eu tenho tendinite nesse ombro, eu tenho um tendinite no glúteo médio. Então era algo assim que eu não tinha saúde nessa época. Eu até fiz vários exames e descobri que eu tinha um nódulo na tireoide calcificado. Então assim, o meu mundo ele desabou e aconteceu algumas coisas com meu marido que depois eu posso gravar um vídeo, né, falando sobre isso. Então eu decidi que naquele momento eu ia me dedicar ao meu marido, né, que estava à beira da morte, e ao meu filho, que o meu filho também corria um risco muito grande de vida. Ele podia dormir e não acordar, por conta que ele né, tinha alergia mediada, que é uma alergia que, se você não tratar, não tiver cuidado, ele reagia à proteína até no ar. Então, ele podia não conseguir chegar a tempo no hospital, e aqui no Brasil a gente não tem, né, a caneta de adrenalina. Na época eu nem sabia que isso existia. E ele tinha adrenalina de 90% e várias outras coisas, né? Então, nessa época, eu decidi que eu não ia me cuidar, que eu ia cuidar do meu marido, do meu filho, da saúde deles, e me deixei de lado. Então, eu fiquei, né, por muito tempo, 30 quilos acima do meu peso. Que eu engravidei com 75 quilos. E por mais que a gente ache, 75 quilos é muito peso, eu sei. Para muitas pessoas é muito peso, mas para mim não era, né? Eu cheguei a usar 36, 38, frouxinho, folgadíssimo na cintura.
com 75 quilos. Por quê? Porque eu treinava muito. Eu tinha um percentual de gordura baixo, tinha muita massa muscular e eu tenho 1,65 m. Não sou muito alta, mas 75 quilos não é muito peso pra mim. Eu me sinto linda e maravilhosa. Sem um pingo de barriga com 75 quilos. E a minha meta é chegar lá de novo, né? Estamos trabalhando para isso. Então, continuando, né? A gente vai chegar lá nos 7 alimentos. Eu fiquei muito tempo acima do peso e quando eu resolvi que era hora de emagrecer, que eu ia conseguir me dedicar, né? Eu achava que eu ia emagrecer muito rápido. Só que foi aí que eu comecei a entender os desafios que eu estava enfrentando, que eu ia começar a enfrentar. E foi quando eu comecei a estudar sobre mentalidade, sobre comportamento humano. Li diversos livros, inclusive tem um monte ali, tem umas caixas lá dentro que a gente ainda não tirou depois de 7 meses de mudança. E eu comecei a perceber que a dieta, ela começa, né, na nossa mente. E a dieta, ela fala muito sobre autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento, se você não se conhece, vai ser muito mais difícil você ter constância na dieta, você seguir um plano alimentar, você ir para academia, você construir disciplina. É muito mais difícil, tá? Então eu me analisei e vi quais eram os alimentos que estavam me mantendo acima do peso ao longo de todo esse tempo. E acabei, né, listando esses alimentos para vocês e esses alimentos fizeram total diferença para eu perder assim os meus 10 primeiros quilos sem nem pestanejar, né, muito rápido. E de uma maneira assim sem sofrimento, sem passar fome, sem nada. E eu hoje em dia eu ainda continuo fazendo exatamente a mesma coisa. E é incrível como o meu corpo ele evoluiu, tá? Hoje eu até compartilhei no Instagram um vídeo fazendo o hack invertido com 5 e 5 de cada lado, morrendo sem força. E eu já tinha perdido quase 20 quilos na época, acho que eu já tinha perdido uns 18 quilos. E eu compartilhei hoje fazendo o mesmo exercício com 100 quilos sem sofrer, né? Já estava na 4ª série. Então, assim, o meu corpo ele evoluiu muito, a minha mente ela evoluiu muito, porque eu estudo todos os dias sobre isso, né? Porque o emagrecimento ele tá muito ligado, né, à mentalidade, muito, muito, muito. E eu passei a ter essa sensibilidade para entender qual momento da vida essa pessoa está passando para conseguir montar um plano alimentar, uma estratégia alimentar que ela consiga seguir. Porque se eu só monto um plano alimentar baseado em cálculo em calorias e ela não conseguir seguir, isso não vai fazer diferença na vida dela, né? E eu não tô aqui para isso, eu não tô aqui para ganhar dinheiro só para estar montando dieta, porque isso qualquer um faz. Eu estou aqui exatamente para avaliar o conjunto como um todo. E aí eu vou te falar agora dos 7 alimentos, né, que eu acabei decidindo tirar da minha rotina, tá? Não é da minha vida, porque a gente não pretende morrer amanhã. Que se você não pretende morrer amanhã, você pode comer numa refeição livre, você pode escolher quais os dias que você vai comer, mas você tem o controle sobre a comida. Não é a comida que te controla, é você que controla, tá? E tanto faz você comer, por exemplo, um dos alimentos que eu tirei foi pão de queijo, tá? Eu nunca gostei de pão de queijo, até porque eu não fui criada comendo pão de queijo, eu sou do interior. Mas eu aprendi a comer pão de queijo com meu marido. Gente, pão de queijo a gente não quer comer nenhum, nem dois, nem três, né? A gente quer comer vários. Então eu passei a comer vários pães de queijo. A gente assava um pacote e comia vários pães de queijo. Vários. Então, pão de queijo foi uma coisa que eu resolvi tirar da minha rotina. E hoje em dia, tu come? Não, hoje eu não como. Porque como era uma coisa que eu não gostava, eu tava comendo mais por hábito, por influência do ambiente, né? É algo que não me faz falta. Eu faço pão de queijo para os meninos levarem para a escola. Eu faço pão de queijo, aquele com batata, batata doce, né? E frango e tudo. Eu compro às vezes na padaria para eles comerem. Mas eu não como e não sinto falta, não sinto diferença, tá? Mas se fosse algo que eu gostasse muito, eu ia montar estratégias. Que é isso que eu vou falar para vocês nos alimentos que eu vou, né, citar que eu gosto muito. Então, o primeiro foi pão de queijo, o segundo foi farofa. Gente, farofa é algo que eu amo. Eu lembro, assim, da minha mãe fazer farofa praticamente todos os dias, quando a gente era criança. E eu tenho 3 irmãos, né? Eu sou a terceira filha de 4. E a nossa casa, ela era muito cheia. E sempre tinha primos, vizinhos, sempre. E a minha mãe tinha assim, uma mesa de madeira bem grande, que na hora do almoço ela enchia de panela assim em cima.
E aí eu lembro muito a gente comer farofa. Farofa com macarrão, com feijão, com arroz, sabe? E tinha época que eu não comia arroz, mas eu comia farofa com macarrão. E tinha época que eu não comia macarrão, mas eu comia a farofinha com arroz e feijão. E eu, farinha, né, com feijão amassadinho, farofa com carne de porco, nossa. E eu lembro, assim, que quando ela fazia baião com farofa e linguiça, nossa senhora, eu comia tanto que eu ficava assim, estufada. E eu não fui uma criança gorda, tá? Mas eu não fui uma criança gorda porque eu não comia pouco, não, eu comia muito. É porque, como eu morava no interior, a gente corria, brincava, pulava, gastava muita energia, então não era gorda. E aí a farofa, ela tem assim um valor sentimental, sabe? A farofa da minha mãe, ela faz torradinha com alho. Geralmente ela faz com banho de porco. Nossa senhora, é boa demais. E aí eu morava com a minha mãe e passei a morar vizinho. Então eu comia todo dia na casa dela, no meu período de obesidade, né? De gordice. E eu comia muita farofa. Não é uma colherzinha de farofa. Eu comia 3, 4, repetia 2, 3 vezes o almoço. E comia muita farofa. Então eu decidi o quê? Eu não tenho, né, maturidade. Farofa é um dos meus gatilhos mentais, porque me relembra muitas coisas da infância, me relembra o amor da minha mãe em cozinhar, o amor dela por nós. Tanto é que se tiver qualquer pessoa de fora para almoçar, ela vai fazer uma farofinha dela, porque não tem igual, tá? Todo mundo que come a farofa dela acha uma delícia. Então eu decidi o quê? No começo, eu decidi que eu só ia comer a farofa da minha mãe em dia de sábado. E aí o tempo foi passando, eu fui entendendo, né, de forma inconsciente, que eu não precisava daquele alimento para viver. Então, ano passado, eu comi a farofinha dela em janeiro, ou foi, não, fevereiro, que foi meu aniversário. E aí eu decidi que eu ia comer só no aniversário da minha irmã, que é em julho, né? Teve agora em julho, e no Natal. E eu fiz isso. Eu comi a farofa no aniversário da minha irmã. Só que quando foi no Natal, eu não fui pra minha mãe, eu fiquei aqui em casa e eu esqueci completamente de fazer a farofa. Só que como era algo que eu tinha prometido, que eu tinha combinado, e eu sou aquela pessoa que promete e cumpre, eu fiz no Réveillon. E aí vieram 2 amigos nossos aqui pra casa, inclusive eles elogiaram, né, minha farofa, que eu faço igual a minha mãe. E aí eu comi, só que eu não comi muito, sabe? E esse ano, Raiz, a gente já tá em julho, final de julho, e eu não comi farofa. Não comi. E quero comer no Natal. Mas é algo assim que eu não sinto mais falta, que se por acaso eu for comer, eu vou conseguir me controlar, né? Então, assim, é muito do autoconhecimento. Tem aquele alimento que a gente vai conseguir comer em pouca quantidade, não todo dia e ok. Tem alimentos que a gente vai consumir todo dia e ok, tipo o pão francês, o arroz, o macarrão, a gente não precisa tirar, né? E a gente consegue controlar. Mas existem alguns alimentos que a gente vai ter que fazer essas escolhas, essas estratégias, né? Claro que eu podia comer farofa mais vezes ao ano, mas foi uma decisão minha e eu achei muito massa que eu consegui ano passado. E esse ano eu vou começar no Natal, só uma vez no ano. E aí o terceiro alimento, gente, foi banana. A banana, ela fez muito assim. Na verdade, foi o meu aconchego. Quando os meus filhos tiveram, né, a PLV, que principalmente o Apolo, que eu amamentei, o Apolo eu fiz dieta para amamentar o Apolo durante mais de um ano, então a banana ela me salvou. Porque era bolo de banana, era brigadeiro de banana, era doce de banana, era banana, era tudo com banana, era brownie de banana, era sorvete, milkshake, tudo levava banana. E eu tava comendo muita banana, né? Quando eu falo que eu cheguei 30 quilos foi do Aquiles e 37 foi do Apolo, porque entre essas duas gestações eu emagreci, tá? E aí, do Apolo eu cheguei a pesar 37 quilos, eu cheguei a 112 quilos. E depois que o Apolo nasceu, eu cheguei de novo a 112 quilos, né? Que era o peso que eu tava grávida. E aí a banana era algo assim, que tipo, eu tava triste, eu abria uma, duas bananas e comia. O Apolo chorava muito, era um bebê muito irritado também por conta da PLV, por conta do temperamento dele. Quando ele saiu da barriga, eu já percebi que ele ia ser colérico, e não tinha pra onde correr, e ele é uma criança colérica, né? Então é uma criança de temperamento muito mais difícil, era uma criança que não dormia fora do colo. Os primeiros 5 dias de nascido, ele ficou 24 horas no colo, só saía para o trocador para trocar a fralda. E ele logo apresentou os primeiros sinais de alergia a ovo, porque eu não estava consumindo leite, mas ele fazia 15 cocôs por dia, começou a sair os cocôs
cocôs com sangue, então ele sentia muito desconforto. Era uma criança que não dormia, que mamava o tempo todo, que eu tenho o meu bico, ele é plano, então ele fere muito, eu tenho muita dificuldade de amamentar. E eu tenho que, quando o bebê mama, eu tenho que ficar segurando, porque se eu soltar, o bebê não consegue pegar o peito, porque não tem bico. E aí, era aquele sofrimento, e eu só amamentando exclusivo, né, por conta da PLV, eu queria que realmente eles curassem mais rápido, eu sei da importância do leite materno, então eu não dormia. Quando eu dormia, era tipo 1 hora. Dormir 2 horas seguidas, ele já era grandinho assim, 5, 6 meses. Pra conseguir colocar ele pra dormir era uma luta. Ah, Raíssa, curso de sono? Nem fale, tá? Era uma criança difícil, uma criança que estava passando por um momento difícil que era a PLV. Então eu fazia dieta, né? Eu cheguei a fazer dieta de restrição de leite, ovo, soja e mais algo. Eu lembro que tem uma época que eu fazia de mais alguma coisa, mas não vou lembrar agora, né? Mas eu fiz uma dieta assim bem restrita durante um tempo, porque ele realmente sentia muito desconforto. E aí a banana me salvava, né? Era tudo com banana e banana, se você não sabe, você vai saber agora, é uma das frutas que tem mais carboidrato e mais caloria. Então a banana não dá para você sair comendo, né, à vontade, tá? Realmente a gente precisa ter cautela. Inclusive hoje em dia eu perdi esse hábito de comer banana todo dia, não tenho mais, né? Mas quando eu vou comer banana, eu substituo ela pelo carboidrato, pelo pão, pelo cuscuz, porque eu consigo comer ali 100, 150 gramas de banana, porque senão eu só vou comer 40 gramas. Gente, 40 gramas é isso aqui, ó. É 4 rodelinhas, né? E aí a gente vai naquela coisa, eu prefiro nem comer. Não sinto mais falta, não sinto. Então, assim, banana foi uma coisa que eu decidi, né, tirar da minha rotina, do meu dia a dia, por conta disso. E eu amo todas as outras frutas, é muito difícil uma fruta para eu não gostar. Acho que se existe eu ainda não provei, né? E aí foi banana. Deixa eu pegar aqui minha colinha, que eu já esqueci os outros. Já falei o quê? Já falei 3, né? Ai, 4, 3, 4. Biscoito, gente. Biscoito Oreo. Foi outra coisa que foi o meu aconchego na dieta PLV, que foi o biscoito Oreo. Que na verdade não é biscoito Oreo, né? É um biscoito tipo Oreo, só que era da marca Rancheiro, que ele não tinha nem leite e nem ovo. E aí eu comia esse biscoito, era o doce que eu comia, né? Também comia doce de goiaba. E aí nesse período eu decidi que eu ia fazer a dieta de restrição, mas eu não ia tentar emagrecer enquanto meu filho não curasse. Porque imagina a minha situação, 2 crianças APLV, uma que era o Aquiles, que o Aquiles chegou várias vezes da gente sair de casa, correndo com ele para emergência, sem ele conseguir respirar, com o corpo cheio de urticária, assim, uma loucura, né? O tipo de alergia do Apolo já não era tão grave assim, apesar de assustar por conta do sangue nas fezes e por conta dos desconfortos que ele sentia. Mas não era tão grave assim, o Apolo ele curaria muito mais rápido como curou, né? Então eu decidi que enquanto os meus filhos estivessem naquele período de APLV, eu ia me importar apenas em fazer a dieta restritiva, com a qualidade dos alimentos, mas eu não ia me importar com quantidade. Então, das porcarias assim que eu comia, a única que eu comia mesmo era biscoito Oreo, né? Que na verdade não era Oreo, mas vocês entenderam. Então eu comia, gente. Eu comprava assim por semana uns, deixa eu, exagero, né? Mas eu comprava uns 3 biscoitos. Claro que aqueles comia também, mas eu comia uns 4, 5 biscoitos. Um pacote inteiro eu nunca comi, mas eu comia uns 4, 5 biscoitos. Para vocês terem ideia, porque eu tô exagerando tanto no biscoito, um biscoito daquele, ele equivale a 100 gramas de mamão. Então, se tu come 5 biscoitos, é como se tu comesse meio quilo de mamão. E será que tu aguentaria comer meio quilo de mamão? E aí tinha, não era só biscoito, né? Aí tinha a banana, aí tinha a farofa, enfim. Nessa época não tinha um pão de queijo, né? Mas tinha a banana e tinha a farofa, né? Então foi algo que eu decidi parar total. E aí no Projeto Mente Magra a gente faz alguns desafios de, na verdade, tarefas, né, de mudança de mentalidade, de pegar algo que você gostava muito, que você sente muita vontade de comer, para você treinar, olhar para aquilo ali e comer quando sentir vontade, né? Porque a gente treina isso. E aí sempre o meu alimento escolhido era biscoito. Sempre, 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 sempre. Porque é algo que realmente tem assim, né, esse afago comigo. Então, é um alimento que hoje em dia eu não como mais de jeito nenhum. Mas não porque eu
me esforce, é porque eu não sinto mais falta, não tem necessidade, tá? E aí, o primeiro foi pão de queijo, farofa, banana, o Oreo, né? Então já falei 4, faltam 3. O quinto é suco de fruta. Então, assim, eu nunca fui de tomar suco de fruta depois da adolescência e da fase adulta, porque eu passei a entender o quão suco de fruta não era saudável, quanto ele não ajuda, e eu amo fruta, então eu preferia sempre comer a fruta. Só que, tipo assim, se eu estivesse no aniversário, numa festa, estivesse na casa de alguém, eu tomava, né? E quando eu fazia suco de fruta, porque eu não sou muito de fazer suco de fruta, é algo assim que não faz muita falta, não. Mas quando eu fazia, eu também fazia sem açúcar em casa. Então, o suco de fruta foi algo que eu resolvi tirar 100%. Não tomo, de jeito nenhum, na casa de ninguém. A não ser que seja água com limão, né? Água com limão e cúrcuma, mas não tomo suco de fruta. E suco de fruta foi um alimento que foi super fácil, tá? Mas eu decidi que eu não ia tomar, porque às vezes você acaba tomando sem nem gostar, né? Não é uma coisa que não faz falta, mas também, se você tomar, vai dificultar o teu processo. E aí, o outro é açúcar, né? Eu não tenho açúcar em casa, mesmo engordando 30, 37 quilos, nunca fui uma pessoa de ter açúcar em casa. Eu comprava açúcar em alguns momentos, tipo, vai fazer aniversário dos meninos, ia fazer bolo para alguém, eu comprava açúcar, mas de ter açúcar em casa, nunca fui de ter açúcar em casa, nunca. E aí comprava para fazer bolo, acabava, pronto, né? Eu usava todo, ou ficava pro próximo bolo, mas de tomar café, açúcar, essas coisas, nunca, 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 nunca. Só que eu decidi que eu ia zerar, né, o açúcar. E hoje em dia, como é que eu consumo açúcar? Eu consumo açúcar em refeição livre. Se for ter um aniversário de alguém, aí eu como ali 1, ou 2 ou 3 brigadeiros, ou eu decido fazer uma refeição livre que, sei lá, não consigo nem pensar, porque eu realmente consumo pouquíssimo açúcar. O biscoito, né, como eu citei, que tem açúcar, é esse estilo. Se, por exemplo, foi aniversário da minha irmã e eu decidi que no aniversário dela ia fazer refeição livre, até porque era domingo e eu tinha que fazer uma refeição livre ali. Então eu comi o bolo que ela fez, que estava uma delícia e valeu a pena, né? Era um bolo normal, com açúcar, com cobertura de brigadeiro e tal. E é assim, o meu consumo de açúcar hoje em dia apenas em refeição livre e de forma controlada, né? Não é nada exagerado, não consumo açúcar no dia a dia, tá? E essas, né, são as minhas decisões. E foi, né? Pão de queijo, farofa, banana, biscoito, suco de fruta e açúcar. E o meu sétimo alimento foram as frituras. Eu não fui criada comendo fritura. Só que eu senti vontade de comer pastel depois que eu fiquei gorda. Senti vontade de comer pastel. Fritura em casa, assim, não comia. Só em aniversário, tipo, coxinha, essas coisas. Até quando eu fazia pro Aquiles, né, pra incluir ele. Mas eu não era de comer fritura, mas eu sentia vontade de comer pastel, como eu falei. E teve uma época que a gente comprava, até na época do APLP, que a gente comprava massa de pastel e eu fazia sem leite, né, sem ovo, sem nada. E eu tô tentando aqui lembrar quais eram as outras coisas que eu comia de fritura, mas eu não tô lembrando agora. Mas eu decidi, assim, que eu não ia comer e eu não como, viu? Só se for, por exemplo, no aniversário, ver uns salgadinhos, e eu tiver fazendo refeição livre, né, que eu decidi que eu vou fazer e tal, e aí eu como. E o que eu queria deixar pra vocês nesse vídeo é o seguinte: você não pretende morrer amanhã, você não precisa se despedir dos alimentos para começar uma dieta, tá? E assim como eu fiz os meus 7 alimentos, você pode fazer os seus e escolher quais são os alimentos que você vai tirar. Alguns vão ser mais fáceis, como eu citei, tipo açúcar, né? Foi super fácil para mim, mas pode ser mais difícil para você. Só que você precisa avaliar quais os alimentos, não por fácil e difícil, mas os alimentos que te trazem gatilho, que te fazem engordar e se manter acima do peso. E eu quis exatamente trazer isso, né? Alimentos que eu escolhi por estar me trazendo gatilhos, tá? Como as frituras, né? No carne frita, essas coisas. Eu já não comia, mas eu decidi não comer mesmo, zerar total. E aí o açúcar para mim também é super fácil tirar açúcar, porque eu não consumo na minha rotina, no meu dia a dia. Mas a farofa foi super difícil, né? O biscoito também foi algo que eu sentia muita vontade de comer. A banana, assim, nem se fala, porque banana eu comia várias. Pode ter certeza que eu comi umas 5 bananas ou mais por dia, daquelas grandes, assim, na nica.
porque eu só comprava Nanica porque facilita fazer receitas doces. Então é isso. A ideia do vídeo não é para você tirar os mesmos alimentos que eu tirei, tá? É para você raciocinar quais são os alimentos que me trazem gatilhos, que eu tenho dificuldade de comer em pouca quantidade, seguir a dieta por conta deles, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.